Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos com o componente curricular de matemática estudar sobre operações com números decimais. Você se lembra sobre essa aula que falamos anteriormente, números decimais? Vamos recapitular um pouco. O que são os números decimais? Vamos lá? Números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira das partes menores são chamados de números decimais. Temos um exemplo aqui de um número decimal. Este número, ele está representado aqui. Ele tem ponto, ele tem a vírgula, que é a principal característica de um número decimal. O número aqui escrito é 1.234, aí vem a vírgula dos decimais, 567 milésimos. Ou seja, aqui nós temos o ponto separador da classe de milhar. Vocês se lembram que estudamos as classes das unidades simples, dos milhares, dos milhões? Então, nós havíamos já estudado até aqui. Estudamos que cada algarismo ocupa uma ordem e aprendemos na última aula que aqueles números que aparecem após a vírgula, ou seja, antes da unidade, eles representam quantidades menores do que um inteiro, certo? Eles são fracionados, são decimais. Então, essa parte aqui representada para vocês após a vírgula, nós chamamos de décimos, centésimos e milésimos. Perceba aqui, olha, o algarismo 5. Deixa eu tirar esse traço aqui. O algarismo 5, ele ocupa que ordem? O algarismo 5 ocupa a ordem dos décimos. O algarismo 6 ocupa os centésimos. E o algarismo 7, os milésimos. E o que nós vamos fazer hoje é utilizar estes números decimais, porém agora fazendo operações. O que são as operações? É quando eu exerço uma ação em cima de um determinado número, de uma determinada quantidade. Então, números decimais. Operações que nós iremos fazer agora. A primeira é com adição. Então, a adição de números decimais é definida assim, como a adição de números inteiros. Devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Veja o exemplo. Temos aqui o número 1.000, tá vendo? 1.000 não, um inteiro, 442 milésimos. Já no de baixo, nós temos 2 inteiros e 400 milésimos ou 4 décimos. Observaram? O que eu preciso fazer é manter a minha vírgula, olha, uma embaixo da outra. Essas vírgulas, elas precisam aparecer uma embaixo da outra. Sabe aquela regrinha básica que nós usamos para fazer as operações de números naturais ou inteiros, que é número embaixo de número? Aqui nós seguimos a mesma regra. A diferença é que eu preciso analisar exatamente onde está a minha vírgula. Eu não posso olhar apenas os algarismos, porque alguns números decimais possuem menos algarismos do que os outros, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que fazer quando isso acontecer. Então, faço essa operação da mesma forma como se fossem números inteiros. Eu vou começar aqui, olha, pelo meu milésimo. Vou somar os milésimos. 2 mais 0 igual a 2. 4 mais 0 igual a 4. 4 mais 4 igual a 8. E 1 mais 2 igual a 3. Então, sempre observando isso. Onde está a posição, qual é a posição da minha vírgula? Subtração. A subtração entre dois números decimais se dá da mesma forma que a adição de números inteiros. Operamos parte inteira com parte inteira,
décimos com décimos e assim sucessivamente. Então, aqui nós vamos seguir a mesma regra anteriormente. Eu preciso estar com os algarismos um embaixo do outro, mas o principal a se observar é a minha vírgula. Pois, como eu falei anteriormente, alguns números decimais possuem menos algarismos do que o outro. Então, eu preciso observar a posição, o lugar que está a minha vírgula. Tendo pensado sobre isso, relembrado um pouco sobre os números decimais que nós encontramos no nosso dia a dia, no supermercado, quando vamos fazer uma compra com os nossos pais, não é mesmo? Quando você vai pesar a sua altura, nós vamos agora exercitar o nosso conhecimento, fazendo assim algumas operações. Leia junto comigo a questão de número 1. Observe o número de pontos das questões de uma atividade de ciências da natureza. A atividade valia 10 pontos no total. Então, essa aqui foi uma atividade, vamos analisar aqui a pontuação. Tá? Então, atividade de ciências da natureza. A primeira questão, ela tem o valor, tinha o valor de 2,2 pontos, ou 2 inteiros e 2 décimos. A segunda questão, 1,2 pontos, ou 1 inteiro e 2 décimos. A terceira questão, 1,4 pontos, ou 1 inteiro e 4 décimos. Vamos fazendo a leitura destes números decimais para que nós possamos memorizar. A quarta questão, que ela tinha o valor de 1,5, ou 1 inteiro e 5 décimos. A quinta questão, 1 inteiro e 3 décimos, ou 1,3 ponto. E a sexta questão, 2,4, 2 inteiros e 4 décimos de ponto, ok? Então, essa era a pontuação das questões. Tendo em vista que nós agora descobrimos quanto vale cada questão, nós vamos responder algumas alternativas aqui. Vamos lá? Letra A. Fabiana errou a primeira, a terceira questão. Então, ela errou aqui, ó, a primeira e a terceira questão. Qual foi a pontuação dela? Para nós descobrirmos isso, a primeira coisa que precisamos fazer é fazer a soma do total que ela perdeu, que ela errou, não é isso? Então, nós vamos somar aqui 2,2, que é a da primeira questão, e 1,4, que foram os pontos que ela perdeu. Mas a gente precisa saber esse total, não é mesmo? Então, nós vamos adicionar, vamos somar essa quantidade de perda que ela teve. Colocamos o nosso sinal de igualdade e vamos lá. 2 mais 4 é igual a 6. 2 mais 1 é igual a 3. E o que está faltando aqui para caracterizar este número como decimal? Está faltando a minha vírgula. Eu preciso sempre colocar. Essa é a característica principal de um número decimal. Letra B. Voltando, não terminamos, né? A letra A. Descobrimos aqui o tanto que ela errou. Então, ela perdeu um total de 3,6. A prova valia 10 pontos. Então, agora nós temos que descontar esse total de pontos que ela errou. Então, nós vamos fazer aqui 10 pontos, certo? Menos 3,6. Perceba que no número 10, que são 10 pontos, eu acrescentei o vírgula para representar um número decimal e acrescentei um 0. Por quê? Este 0 ele não vai influenciar na quantidade, no valor, certo? Mas vai me auxiliar na hora de armar essa operação. Quando eu coloco aqui o 3,6 ou 3 inteiros e 6 décimos que ela perdeu, eu consigo visualizar a vírgula. Então, eu comecei colocando pela vírgula. Após colocar a vírgula, aí sim eu vou acrescentar os algarismos 3 e o algarismo 6. Nós estamos falando agora de menos, diminuir, não é mesmo? Subtrair, pois ela
perdeu essa pontuação, ela errou. Sinal de igualdade e vamos lá. 0 tira 0, vai ficar 0 mesmo. 0, tem como tirar 6, pessoal? Não tem, eu vou fazer o quê? Vou pegar emprestado, mas eu vou pegar lá com 1, porque o meu vizinho, o primeiro vizinho que aparece, ele também é 0. Então, este 1 aqui vai passar para o meu vizinho, só que o meu vizinho vai passar emprestado também. Então, ao invés de ele ficar com 10, que era esse daqui, olha, ele vai valer 9, porque eu passei para um que passou para o outro. Um trabalho de formiguinha, um ajudando ao outro. Agora sim, 10 tira 6, 4. 9 tira 3, 6. E aquele 1 ali que eu peguei emprestado, ele já vale 0, ele não tem mais valor, não é mesmo? O que está faltando aqui nessa operação para caracterizar um número decimal? A minha vírgula. Agora podemos responder. Qual foi a pontuação dela? Fabiana fez 6,4 pontos, pois nós descontamos aqui, ó, os 6,6 pontos que ela perdeu. Letra B. Renato acertou todas as questões que resolveu e conseguiu uma pontuação final de 8,6, ou 8 inteiros e 6 décimos. Qual questão Renato não soube resolver? Agora eles não estão falando para nós qual é a questão que ele errou. Aqui só nos diz que as que ele acertou, ele teve um total de 8,6. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é pegar o total da prova, da atividade, que era 10, e vamos diminuir pelo total que ele conseguiu. Da mesma forma que fizemos lá em cima, acrescentei o 0, colocando aqui o nosso sinal de subtração, a igualdade, vamos diminuir. 0 tira 0 fica 0. Vamos pegar emprestado igual lá em cima, até chegar no número que precisamos. 10 tira 6 fica 4. 9 tira 8, ficou 1. E 0 ali ficou valendo, né? Porque nós pegamos emprestado. O que está faltando para caracterizar? A nossa vírgula. Então, veja bem, a única pontuação que ele não adquiriu, que ele não conseguiu nessa prova, foi um valor de 1,40. 1,40, 1 inteiro e 4 décimos, certo? Quais daquelas questões ali em cima têm este valor? É a primeira, a segunda, a terceira? Se nós observarmos, olha, a terceira questão vai ter exatamente essa pontuação que ele não conseguiu. Portanto, Renato errou a terceira questão. 2. Observe os pontos que Rosana obteve em cada exercício. Então, vamos analisar? Qual será a minha nota final? O primeiro exercício, ela teve 1,8. O segundo exercício, 2 pontos. O terceiro, 1,6. O quarto exercício, 2 pontos. O quinto exercício, 1,9 de ponto. Certo? Esse ali foi os pontos que ela adquiriu. Para saber o total de pontos de Rosana, nessa atividade, adicionamos os pontos que ela obteve em cada exercício. Para isso, podemos usar o quadro de ordens. Lembre-se de que podemos escrever 2 pontos na forma decimal. Perceba que no exercício 4, ou seja, no quarto exercício, ela adquiriu 2 pontos. E para eu somar esses números aqui, eu preciso transformar para números decimais. Então, o que eu fiz? Acrescentei a vírgula e o 0, que não vai alterar essa quantidade, certo? Então, está aqui o meu quadro de ordens, com a unidade, a dezena, a minha vírgula representando e separando o quê? Os meus décimos, certo? Então, primeiro, adicionamos os décimos. 8 décimos mais 6 décimos mais 9 décimos, que é igual a 23. 23, eu não vou poder colocá-lo diretamente aqui. Então, o que eu fiz? Subi
com o algarismo 2, como fazemos em uma operação de números naturais. Qual é a troca que devemos fazer para continuar o cálculo? Devemos trocar 20 décimos por 2 unidades ou 2 inteiros, que foi subindo aquele algarismo. Depois, adicionamos as unidades. Então, 2 mais 1, mais 2, mais 1, mais 2, mais 1, que é igual a 9 unidades. Então, Rosana obteve 9,3 pontos na atividade de matemática. Quantos décimos faltaram para Rosana conseguir a pontuação máxima nessa atividade? Lembrando que a pontuação máxima era de 10 e ela só conseguiu 9,3. Então, para isso, nós vamos fazer a diferença, diminuir 10 inteiros menos 9,3, que é o que ela conseguiu. Então, naquele mesmo método que fizemos anteriormente, 0 tira 0, vai ficar 0. 0 tem como tirar 3? Não, vamos pegar emprestado. Peguei emprestado com o número 1, passei para o primeiro 0, que passou para o próximo. Então, 10 tira 3, vão ficar 7. 9 tira 9, vai ficar 0. O que está faltando aqui? A minha vírgula. Então, ela não conseguiu o quê? 7 décimos de pontos. Ou seja, faltou 7 décimos para a nota máxima. Número 3. Bernadette também adicionou seus pontos dos exercícios e obteve 7,8 pontos. Vamos descobrir quantos pontos faltaram para ela conseguir a pontuação máxima da atividade? Para isso, calculamos 10 menos 7,8, que foi a pontuação que ela conseguiu. Lembre-se, o número 10 pode ser escrito na forma decimal, 10,0 ou 10,00. Faça o cálculo, 10 menos 7,8 e descubra o resultado. Então, vamos armar a nossa operação, vírgula embaixo de vírgula, colocar nosso sinal de igualdade, 0 tira 0, vai ficar 0. Não dá para tirar o 8 aqui de 0, vamos pegar emprestado, que vai passar para o primeiro 0, que vai passar para o próximo. Tá vendo? Passou daqui para cá. Esse passou para cá, esse passou para cá. Certo? 10 tira 8, 2. 9 tira 7, 2. E aquele que pegamos emprestado ficou valendo 0, não é mesmo? Falta aqui a minha vírgula. Então, a quantidade que faltou foram 2,2 décimos para a nota máxima. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e compreendido. E se restou ou se tem mais de uma dúvida, você pode assistir essa aula novamente no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de fazer as nossas atividades na plataforma SmartGV. Aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no cantinho da tela e você será direcionado. Até a próxima, pessoal! Espero por vocês!